É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. A geração daqueles que procuram o Senhor são os chamados, os escolhidos, aqueles que o Senhor elegeu, como um dia também disse São Paulo, a comunidade de Efésios, aos santos que Deus chamou, Deus de toda a eternidade. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: meu irmão, minha irmã, você é chamado à santidade. A santidade, ela deve ser uma nota comum para todos nós. Às vezes lá no rodapé de um livro, quando tem um termo a ser explicado, e precisa de uma maior clareza ou maior elucidação daquele termo, faça um rodapé para poder continuar explicando aquilo que às vezes o texto escaparia, e se faz essa necessidade. Aí a gente tem uma nota de rodapé. A santidade é uma nota para todos nós. Se está escrito ali no livro teu nome, o que está de referência ao teu nome ele é chamado a ser santo. Se o teu nome ali está escrito, a marca, o que vem como que explicação do teu nome ele é chamado, ela é chamada a santidade. A santidade é um dom comum para todos nós. E aí a gente pode se perguntar, como eu sempre me fiz essa pergunta: mas como somos tão limitados? Temos tantas fraquezas, temos tantos dramas na nossa vida, e um julgamento que às vezes vem de dentro, né? Nós somos às vezes juízes arbitrários de nós mesmos, nem sempre somos tão benevolentes. O outro até consegue enxergar tantas coisas em nós, mas às vezes nós mesmos temos essa mania, ou até mesmo um limite de nos reduzirmos, de olharmos: não vou dar conta, não vou conseguir. Ser santo? Não, isso é para Terezinha do Menino Jesus. Ser santo? Isso é coisa de São Francisco de Assis. Ser santo? É para aquele ou para aquela que viveu nesse ou naquele tempo. O santo, ele é uma resposta diante de um tempo para uma geração. Para uma geração. E nos tempos de hoje, o Senhor tem suscitado a santidade no coração do seu povo. E aí é bonito quando João Paulo II um dia disse, os santos de hoje vão estar vestindo calça jeans, vão estar no meio do povo e tendo uma vida comum. Santidade é na vida comum, no dia a dia, eu encontrar a vontade de Deus e ser feliz, porque ser santo é ser feliz, é viver a vontade de Deus. A santidade, ela está como que unida à felicidade, mas não quer dizer que não vão haver sofrimentos. Olha para a palavra de Apocalipse, essa palavra que tem esse cunho escatológico hoje que nós lemos. Eu vi uma multidão que chega. Eles estavam ali para louvar, para agradecer, para bendizer a Deus. É a multidão dos santos. Todas as gentes, nações, tribos, línguas, eles estavam de pé, diante do trono de Deus, para poder dizer: ali está o santo
dos santos. Mas é bonita a palavra, porque como é que eles chegaram lá? Vão perguntar, São João pergunta nesse diálogo, quem são eles? E a própria palavra responde: esses são os que estão vestidos de roupas brancas, que trazem palmas nas mãos, são aqueles que vieram da grande tribulação. E quais são as tribulações que você tem passado na tua vida? Quais são as tribulações? Vamos viver uma experiência? Estende tua mão comigo, para frente. Só uma. Pode ser a direita. Agora olha aí para a tua mão. Coloca aí na tua mão as tribulações que você está vivendo. Imagina aí no teu coração. Reza com o teu coração. E escreve aí como quem escreve num papel. Coloca aí. Quais são os dramas que você tem enfrentado? Quais são as lutas que você tem vivido? Seja na sua casa, seja no seu trabalho. Quantos aqui enfrentam tantas tribulações no trabalho, até mesmo para ser santo ali no trabalho? Em casa, na família, quantos aqui passam por desafios? Na igreja até mesmo, tantas realidades. Agora, guarda elas aí, fecha a palma da mão. Se você quiser jogar fora, você pode estar jogando fora o grande instrumento de Deus para te ajudar à santidade. Mas pela palavra hoje, não joga fora não, segura, viu? Deixa nada se perder não. Aí estão seus desafios. Se aquela multidão são os que passaram pela grande tribulação, e eu e você queremos fazer parte desse povo, afinal de contas somos marcados pelo nosso batismo, somos chamados santos em Cristo Jesus. O germe da santidade está em mim, está em você. A atitude que nós devemos pegar, as nossas tribulações, os nossos desafios, os nossos limites, trazer para mais perto. Se você quiser, você pode trazer para perto. Se você quiser até abraçar, você abraça. Porque são essas as tribulações que vão te ajudar no caminho da santidade. Elas estão aí, esses dias nós escutamos muitas vezes essa palavra. Os sofrimentos, eles estão diante de nós para ir nos treinando para o amor, para nos treinando para a eternidade, para nos treinando para o céu. Os sofrimentos, eles estão aí para como que modelar, tirar os excessos, e vai permitir ficar aquilo que é divino, aquilo que é você, aquilo que é Deus em você, a obra dele. Você é a grande obra de Deus, amado, amada por Deus. E aí a gente vai vendo Jesus no Evangelho nos dando como que um itinerário diante dessas tribulações, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. A pobreza de espírito é um coração que não tem pretensões diante de Deus. Porque ele não tem pretensões, ele se surpreende com Deus a cada dia. Porque ele não tem pretensões, tudo é agradável, tudo é bom, até mesmo os dissabores, até mesmo os desamores. Ele vai encontrar, o pobre de espírito tem a capacidade de enxergar, até mesmo naquela realidade que possa parecer vazia, ou quem sabe difícil, uma possibilidade. Ao pobre de espírito, dele pertence o reino de Deus. Porque ele não tem pretensão alguma, ele não traz apegos. E porque ele não traz apegos, ele pode possuir o reino de Deus. É bonito esse caminho que nosso Senhor vai nos dando.
E aí continua: bem-aventurados os aflitos. Quem é que colocou aflições na sua mão aí? Você colocou algumas das aflições? Pois bem, aos aflitos, a promessa para eles é que eles serão consolados. As suas aflições podem trazer Deus para perto de você, porque somos consolados quando Deus está perto. As nossas aflições não são um motivo para nós nos afastarmos de Deus, afastarmos dos seus caminhos, porque tem gente que quando passa pelo vale da aflição, quer fugir, quer ir embora, quer correr. As suas aflições, elas vão trazer Deus para perto de você, porque a promessa é que aos aflitos, estes serão consolados. Aos mansos, eles vão possuir a terra, a virtude da mansidão. Um coração manso é um coração pacificado. Um coração manso é um coração paciencioso. E vamos ser sinceros, a impaciência em tempos de hoje, ela nos acompanha, né? A gente fica impaciente porque a fila não anda. A gente fica impaciente porque não chega a nossa hora. A gente fica impaciente quando a gente precisa fazer uma busca no nosso celular e usar a internet e ela trava, porque a rede cai. E aí você começa às vezes a murmurar contra o celular, contra a rede, a operadora, enfim, porque você quer naquele momento. E aí a gente vai ficando dizendo coisas simples das impaciências, mas quantas impaciências a gente vai acumulando, né? E nós vamos nos tornando aquelas pessoas pouco tolerantes. O impaciente, ele não tem tolerância. Mas aos mansos, eles vão possuir a terra. Quem tem fome e sede de justiça, será saciado. A injustiça é uma das grandes chaves de leitura da cruz, porque ali estava o justo. Quando a gente olha para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ali a gente contempla o justo, que foi injustiçado. E vamos olhar para a nossa vida. Às vezes alguém aqui já experimentou um momento onde foi injustiçado. É ruim a beça, não é verdade? Você ser injustiçado, olharem ou te tratarem com injustiça. A injustiça, ela muito nos aproxima de Deus, se nós a vivermos diante do olhar amoroso do Senhor, do Cristo da cruz. E aquele que viveu tais realidades, porque deseja a justiça, seja para a própria vida ou para a realidade, ele vai ter a sua sede saciada. Sede de Deus, sede do amor, sede da presença do Senhor. A palavra ainda continua: aos misericordiosos, esses vão alcançar misericórdia. Quem é o misericordioso? Aquele que age com o coração. Se a gente pega a via da santidade, o que é santidade? Amar como Cristo amou. E um dos modos de amar como Cristo amou é o amor de misericórdia. O amor de misericórdia nos dá a graça de nos colocar no lugar do outro. Começa a fazer essa experiência na sua vida. Quando você se irritar, quando as situações ficarem difíceis, coloque-se no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente freia um pouquinho. Porque às vezes a gente exige tanto, né? Mas fulano podia dar uma resposta diferente. Mas meu Deus, ciclano, olha meu filho, olha minha esposa, olha meu esposo. A gente sempre pensa no outro, o outro, o outro. Coloque-se no lugar dele. O amor de misericórdia, ele nos ensina a nos colocar no lugar do outro. O amor de misericórdia nos ensina a estar com o outro.
O amor de misericórdia dilata o nosso coração. E aos misericordiosos, esses alcançarão misericórdia. Se a gente fosse pensar em imagens, acredito que os misericordiosos devem estar bem perto do coração de Deus. Se a gente fosse pensar em lugar, que é uma forma como a nossa mente e a nossa inteligência é capaz de conceber conceitos, aqueles que vivem a misericórdia ou que são misericordiosos, devem estar perto do coração de Deus. Aqueles que vivem a misericórdia e chegam à eternidade. A palavra de Deus continua ainda dizendo: bem-aventurados puros, estes verão a Deus. E aqui eu queria partilhar sobretudo a pureza de intenção. A pureza, ela é vivida na castidade, a pureza é vivida na vida, é vivida no olhar. Sim, precisamos ser puros. E todos nós, segundo ao seu estado de vida, cada qual segundo a forma de vida que foi chamado. A castidade do casal, a castidade do namoro, a castidade na vivência da vida consagrada. Cada um, segundo a sua forma de vida, é chamado a viver a pureza. Todos nós somos chamados. Mas existe também essa pureza de intenção. Aquela intenção reta. Ter aquela intenção pura. É por amor a Deus. A pureza de intenção, ela é um grande remédio para os egoísmos. É um grande remédio para corações egoístas. Porque o puro de intenção, ele esquece-se de si. Porque a sua intenção é Deus. Sua intenção é o amor de Deus. Sua intenção é o bem do outro, é o bem do próximo. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Eu vou voltar nessa já. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Novamente a perseguição se faz, e a posse do reino de Deus acompanha. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal por causa de mim. Alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa. As suas tribulações em Deus vão se tornar recompensa, se você vivê-las em Deus. E quando as bem-aventuranças falam, bem-aventurados aqueles que serão chamados filhos de Deus, eu quero tomar a palavra agora de São João, na primeira carta, porque ela diz: olha que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus. Um modo muito simples da gente definir santidade seria aquele que viveu como filho de Deus. Quem é o santo? Aquele que viveu como filho de Deus. Viver como filho de Deus. E viver como filho de Deus é reconhecer Deus como Pai sobre todas as coisas. Quando a gente estuda, e aqui aqueles que viveram a formação, os sacerdotes, seminaristas, a vida consagrada, entende o processo de conversão formativo. Por muito tempo se entendia essa conversão como ter as atitudes de Cristo. Quem é o convertido? É aquele que tem as atitudes de Cristo, aquele que age como Cristo. Mas nos tempos mais recentes, existem homens inspirados por Deus que alargaram um pouquinho mais essa compreensão. Quem é o coração convertido? E a gente poderia aqui dizer, quem é o Filho de Deus? Aquele que tem os sentimentos de Cristo, os pensamentos de Cristo. E porque ele pensa como Cristo, ele é capaz de agir como Cristo. Nós precisamos recuperar em nós atitudes de filhos de Deus, como um caminho certo de santidade. Eu queria apontar algumas: a confiança em Deus, uma confiança absoluta,
o caminho da santidade, para nós nos tornarmos esse povo santo, esse povo de filhos, essa nação que é reconhecida como filhos de Deus, propriedade de Deus, exclusiva de Deus. Nós precisamos confiar, meu povo, irmãos, fazer a experiência da confiança de Deus em todos os dias. E nós que aqui vivemos esse acampamento da cura dos traumas da morte, quantas vezes perdemos a confiança em Deus, porque vivemos decepções, vivemos amarguras, vivemos dores. Vamos recuperar a confiança em Deus. É uma atitude prática para você que sai desse acampamento, porque a vida está nos enviando e nós precisamos viver como? Confiando em Deus. Um filho confia no pai, porque o pai não vai decepcioná-lo. A confiança muitas vezes é ferida para quem enfrenta a morte, porque, mas meu Deus, eu rezei, eu acreditei, eu esperei, e você permitiu. A gente às vezes traz esses diálogos com Deus. Você permitiu, Deus, que essa realidade tocasse a minha vida. Não vou confiar mais. É preciso confiar em Deus. A confiança indica em acreditar. A confiança sinaliza o esperar. A confiança sinaliza um amor muito profundo. Porque eu confio, eu amo. Porque eu confio, eu abandono a minha vida à providência de Deus. Porque eu confio, eu sou capaz de entregar a minha vida nas mãos dele e deixar que ele conduza. Quando o Papa João Paulo II, eu me lembro que vivíamos o jubileu, preparação para o ano 2000, muitos aqui devem lembrar desse tempo, e logo que chegou o ano 2000, ele escreveu uma carta, uma encíclica, nos ajudando a viver o novo milênio, esse tempo presente. E eu me recordo que eu li a carta e a gente esperava, eu mesmo coloquei tanta expectativa, mas ele vai apontar uma via, ele vai apontar um caminho e nós vamos abraçar. E como igreja, eu já pertencia à minha comunidade, Nova Aliança, e pensava, é essa via, é esse caminho. E aí eu comecei a ler os textos e ele falava de um plano pastoral urgente. E quando a gente pensa em plano pastoral, para quem tem um coração missionário, nós já pensamos logo no agir, né? Então vamos agir assim, vamos evangelizar. Eu estava no início da minha vida missionária, desejo de fazer Deus acontecer na vida dos outros. E eu nunca me esqueço que no texto vai ter como que 2 pontos. Nosso plano pastoral, 2 pontos. A santidade. A santidade. A santidade deve ser o plano primeiro da nossa vida. A santidade deve estar na base de toda e qualquer intenção da nossa busca. E a gente pode olhar pela palavra hoje. A santidade é para mim, sim. A santidade é para você, sim. A santidade é para nós, como povo de Deus, como batizados que somos. O batismo é o pontapé inicial para nós entrarmos nessa mística da configuração com Cristo. No batismo nós morremos já para o mundo, para nascermos todos os dias para Deus, para ressuscitarmos com Ele. E esse é o desejo da nossa vida, ressuscitarmos para o céu. Irmãos e irmãs, nós precisamos buscar a santidade. Diga para quem está do teu lado: a busca da santidade é uma urgência na sua vida. É urgente. É urgente. É para agora, é para hoje. Você pode olhar para mim também e dizer, fala para o padre, padre, você precisa buscar santidade. Obrigado. A gente precisa lembrar uns aos outros. A gente precisa recordar uns aos outros. Porque no processo a gente pode se esquecer. E a gente pode cair. Quem aqui já caiu alguma vez na vida? Caiu de machucar. Ok. Quem aqui já caiu no pecado? Ah, graças a Deus você levantou a mão, né?
Porque senão já seria um pecado dizer que eu nunca pequei, né? Erramos, caímos, levantamos, começamos de novo. Santidade é a possibilidade que Deus nos dá de começarmos. Olha que coisa mais bonita ver você nesse instante que viveu esses dias de acampamento. Muitos aqui chegaram acabrunhados, né? Igual um velório, né? Porque estava velando ainda o morto da vida. E chega encurvado e não levanta a cabeça e não sorri, porque a dor, de fato, ela é real. Quantos estão sorrindo nessa Santa Missa? Sorriso diferente, eu posso ver, né? Estava vendo alguns, a gente acaba marcando um rosto ou outro. Olha como a alegria de Deus foi invadindo o seu coração. Essa motivação tem um nome. O dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que realiza em nós a obra da santificação. Eu quero te lembrar uma coisa. Você por você mesmo, você não vai dar conta. Você por suas forças, você não vai dar conta. Eu percebo que a geração de agora, não que eu sou tão velho, né? Mas os mais novos, eles perderam uma frasezinha que eu acho que é muito cara. Acho não, eu tenho certeza que é muito cara. Que eu escutava, muitas vezes, as pessoas que conviviam comigo, né, os mais antigos, dizerem: se Deus quiser, hoje eu vou. Se Deus quiser, amanhã vai chover. Se Deus quiser, eu vou viajar. Se Deus quiser, eu vou voltar na canção nova. Se Deus quiser, o meu filho vai ser curado. Se Deus quiser. Esse se Deus quiser se chama confiar a graça. Confiar a ação do Espírito Santo de Deus. Aí a gente confia em nós mesmos, estamos com burros na água, a gente bate a cara lá no chão e levantar um desastre. E já levanta tudo estrupiado, né? E para botar no lugar já dá trabalho. E para querer ter força de novo dá trabalho. Se Deus quiser, a gente precisa dizer: eu vou ser santo. Porque Deus quer. É o querer dele para nós. É o desejo, é o desígnio de Deus para as nossas vidas, a santidade. É direito da nossa parte querer viver, é dever também da nossa parte querer responder à santidade. E aí a gente conta ainda com a graça de Deus, a gente conta ainda com o auxílio de Deus, a gente conta ainda com o amor de Deus, se Deus quiser. Isso é tão sério, isso é tão bonito, porque se Deus quiser, nós vamos chegar no céu juntos. Se Deus quiser, nós vamos chegar no céu. Se Deus quiser e Ele quer, nós vamos nos encontrar na eternidade. Se Deus quiser, e aí aqui a gente precisa dizer, afirmar, Ele deseja, é o querer dEle. E nós colocamos essa expressão para recuperar em nós o desejo de contar com a graça. Da mesma forma eu posso dizer, com a ajuda de Deus, eu vou conseguir ser santo. Com o auxílio de Deus, eu vou conseguir viver. Com o auxílio de Deus, irmão, você vai ter um casamento santo. As tribulações que você vive dentro de casa, no teu matrimônio, vão ter sentido. E a santidade vai chegar para você e para os seus. A santidade comum, a santidade da vida matrimonial. Onde que nascem as vocações? Onde que nascem os santos? Numa casa, numa família. Precisam de pai e de mãe. A nossa casa precisa ser uma casa santificada. Se Deus... A nossa casa precisa ser uma casa santa. Se Deus... E Ele quer. O seu lar, a sua família pode ser uma família mais santa. Se Deus, porque Ele quer. O que Ele quer para nós é a eternidade.
O que Deus quer para nós se chama céu. O que Deus deseja para nós é estarmos intimamente unidos com Ele. Nós somos esse povo. Você acredita verdadeiramente nessas palavras que são do Evangelho, que são da Escritura? E porque são da Escritura Sagrada, elas têm o poder de penetrar a nossa vida a ferro e fogo e nos marcar. Eu queria que nós, nesse dia, nesse encerramento de encontro, nessa Santa Missa, tomássemos posse novamente desse chamado que Deus nos faz à santidade, desse chamado que Deus traz ao nosso coração. Porque se Deus quiser, nós vamos nos encontrar um dia. Se Deus quiser, nem que esse dia seja o último dia de nossas vidas, o início da eternidade. Porque o dia do Senhor, Ele é o último dia e ao mesmo tempo Ele é o primeiro de todos. É o dia que não terá mais fim. E nós vamos viver em Deus, diante da presença de Deus, diante do olhar amoroso de Deus. E como nós vamos viver? Como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Nós vamos levar toda a nossa história, nós vamos carregar toda a nossa vida, tudo que somos, que temos, nós vamos estar em Deus. Mas sobretudo, amado irmão e irmã, nós vamos viver como filhos de Deus. Esse é o título que ninguém pode tirar de você. E lembre-se, né? Ser filho de Deus é viver uma vida de santidade. Viver uma vida de santidade é viver como filho de Deus. Porque o filho confia no seu Pai. Nós somos esse povo que Deus escolheu, que Deus chamou. Nós somos essa geração que o Senhor elegeu.